Olá pessoal, aqui fala o Rivaldo Robert. Peço que se inscrevam no canal e deixem o vosso like. Comentem sobre os conteúdos que querem ver aqui no canal e me ajudem a crescer. Nós hoje vamos iniciar com uma nova cadeira que é gestão financeira. Nós vamos iniciar de um jeito diferente. Então vamos começar com as nossas aulas introdutórias por causa do tempo, mas vamos aqui abordar alguns aspectos importantes para esta cadeira. Vamos começar aqui com o fluxo de caixa. Qual é essa importância que o fluxo de caixa tem para um gestor financeiro? É que o gestor financeiro, para tomar as suas decisões, ele precisa saber quanto realmente existe de dinheiro na empresa. E para ele descobrir isso, ele vai elaborar um fluxo de caixa, um mapa de fluxo de caixa dele, mas com dados contabilísticos. É por isso que vamos se basear com a demonstração de resultados, o balanço, para podermos elaborar o fluxo de caixa para um gestor financeiro, para a gestão financeira. Esse é que será o nosso foco. Então, para o gestor tomar essas decisões, ele vai desenvolver um fluxo de caixa para saber exatamente quanto existe de dinheiro na empresa, para poder tomar as decisões de financiamento e investimento. Então, aqui nós vamos abordar sobre esse método de fluxo de caixa em duas perspectivas. Uma com o método indireto e a outra com o método direto. Vamos descobrir qual é a diferença que existe em cada uma delas. Nesta vídeo aula, nós vamos iniciar com o método indireto. Então, vamos a isso. Aqui nós temos o nosso balanço patrimonial. Aqui temos os ativos, valores. Temos de 2019, 2020. Aqui temos o passivo, mais o capital próprio ou o patrimônio líquido de 2019 e 2020. Aqui nós temos alguns elementos de resultado do exercício. São elementos que ocorreram durante o exercício econômico. Então, nós temos aqui receita, as vendas, custo, as vendas, outros custos operacionais, depreciação, os juros de financiamento de curto prazo e médio e longo prazo é de 6,8%, a contribuição industrial é de 30%. Não falar de contribuição industrial, nós estamos a falar do imposto de pessoas coletivas, o imposto que as empresas pagam. Então, agora, porque para nós elaborarmos o fluxo de caixa usando o método indireto, é necessário que tenhamos a demonstração de resultado feita, porque a estrutura do fluxo de caixa, pelo método indireto, ela inicia com o resultado do exercício. E aqui nós não temos esse resultado do exercício. Então nós devemos calcular esse resultado do exercício para podermos ter aquele que é o resultado e substituímos no nosso fluxo de caixa. Então, vamos aqui iniciar a elaborar. Vou pegar aqui o marcador. Ok. Então, nós temos aqui a demonstração de resultados. Nós, para o ano que nos interessa, nós estamos em 2020. Então, o fluxo de caixa é referente a 2020. Nós temos aqui a descrição: receitas de venda, valores. Nós temos aqui receita de vendas, 2.200. Ok? Em seguida temos custo dos produtos vendidos. Nós temos aqui custo das vendas, o
vem aqui com um sinal negativo, então vamos colocar dentro de parênteses para representar que o valor deve subtrair é negativo. Então, 2.200 menos 1.420, ficamos aqui com 7.780. Nós temos aqui, e assim nós achamos a margem bruta. Depois, nós temos aqui outras despesas operacionais. Nós temos aqui outros custos operacionais, também vem com um sinal negativo, 570. Depreciação chamam de depreciação, amortização, dependendo está aqui de 30, também vem com um sinal negativo, e assim podemos calcular os resultados de exploração. Os resultados de exploração são aqueles resultados que provém da atividade normal da empresa. Então, esses aqui são os resultados de exploração. Então, nós pegamos margem, 780, menos 570, menos 30, ficamos aqui com 180. Juros de financiamento. Juros de financiamento, quando vamos aqui, diz os juros de financiamento de curto prazo e médio e longo prazo é de 6%. Aqui não nos dão o valor dos juros. Nós devemos encontrar estes valores dos juros. Aqui logo já nos diz que os juros vão incidir sobre financiamentos de curto prazo e médio e longo prazo. Quando nós vamos no balanço, este é o nosso balanço, vamos aqui analisar. Nós temos aqui 2019 e aqui nós temos 2020. Nós estamos em 2020, então nós devemos ir ver qual é a dívida que nós temos em 2020. As dívidas de curto, as dívidas de longo, para podermos encontrar os nossos juros referentes a 2020, porque os juros que nós devemos pagar vão incidir sobre o valor em dívida que existe no momento. Então, em 2020, nós temos aqui, essa parte aqui, nós temos, até posso marcar aqui, outras contas a pagar, títulos e duplicados. Ok. Nós temos aqui o patrimônio líquido, não, aqui nas obrigações, que são obrigações ou passivos. Nós temos dívida de longo prazo, ok? Este sim vai entrar, a dívida de longo prazo, em 2020 é de 320. Em 2020 é 320. Nós vamos levar as dívidas de 2020, o valor da dívida em 2020, ok? Nós temos aqui, até podemos, de qualquer forma tem título para pagar mais dívidas de longo. Podemos iniciar com título e depois, ok, seguir a sequência. Títulos a pagar, ok? Entra porque os títulos a pagar é uma obrigação que nós temos a cumprir. E essas obrigações, esses títulos, ao longo, além de nós pagarmos o valor em dívida, vamos ter que também pagar os juros. Ok? Em seguida, nós temos ali dívidas de longo prazo, mas as dívidas de longo prazo, nós podemos lá incluir os empréstimos bancários. Esses vamos ter que também pagar os juros. Outras contas a pagar não entram. Duplicadas a pagar são fornecedores, conta corrente também não entra. Então é só isso, vezes aquela que é a taxa. A taxa é de 0,8%. Mas nós vamos trabalhar com números inteiros. Então, o resultado que tivemos, vamos arredondar para números inteiros. Então, ficamos aqui com
310 mais 320 vezes 6,8%. Ficamos aqui com 29,24, arredondando isso, ficamos com 29. Ok, então juros, ficamos aqui com 29. Agora podemos encontrar o resultado antes do imposto. 180 menos 29, ficamos aqui com 151. Já está. Agora nós devemos encontrar o nosso imposto sobre o rendimento. Nós temos aqui um dado que diz que a contribuição industrial é de 30%. Quando a falar da contribuição industrial, estamos a falar do imposto. Então, este imposto será 151 vezes 30%. Então, ficamos aqui com 151 vezes 30%. Isto vai nos dar 45,3. Dando isso o número inteiro, ficamos com 45. Aqui ficamos impostos também, vem com sinal negativo. 45. 151 menos 45. Aqui ficamos com 106. Este é que é o resultado do exercício. Mas nós também devemos calcular os dividendos distribuídos e dividendos pagos. Porque não podemos se esquecer que todas as empresas devem pagar os dividendos. Então, aqui nós não temos nenhum dado. Normalmente podia vir aqui um dado a dizer que os dividendos pagos são de 20% sobre os resultados do exercício. Por exemplo, eu podia logo ver os dividendos pagos foram de tantos, mas aqui não temos, mas temos uma fórmula para podermos achar aqueles que são os dividendos pagos durante um determinado exercício. E a fórmula é dividendos resultados acumulados brutos anteriores. Neste caso, ora bi, este aqui, vamos nos lucros retidos. Esses lucros retidos anteriores, resultados acumulados anteriores, e são esses lucros retidos. Os lucros retidos anteriores é de 80, de 2019, o inicial, 80, mais resultado do exercício, o 106 mil, menos o resultado acumulado do exercício corrente, o RAUBI. Este aqui, ficamos com o 110. Isto tem que ser igual. Aqui ficamos com 80 mais 106 menos 110. Isto vai nos dar aqui 76. E agora podemos achar o lucro retido. Agora podemos achar aqui o lucro retido. Vamos pegar o resultado do exercício menos os dividendos pagos, 30. E podemos ver que de 2019 para 2020, o resultado retido acumulado que foi acrescentado foi de 30. Isso pode ser 80 menos 110 dá 30. Então está aqui o resultado acumulado. E assim nós já temos a nossa demonstração de resultados. Este é o primeiro passo para podermos
calcular o fluxo de caixa pelo método indireto. Caso não nos dê a demonstração de resultados, nós vamos ter que elaborar a demonstração de resultados. Agora vamos completar o fluxo de caixa. Aqui não tem todos os elementos, tem elementos conforme o nosso exercício, mas podem ver modelos, o plano de conta, de contabilidade, lá tem o modelo e se baseiam com este modelo oficial, mas o gestor financeiro vai adaptando um pouco consoante os dados que ele tem. Então, nós temos aqui o método indireto, aqui deixa eu pôr valores. Ok. Ali primeiro é a atividade operacional, que é a atividade normal da empresa, das atividades normais da empresa, daquilo que a empresa executa. São as atividades que a empresa realiza e a sua atividade normal, que ela se registrou a dizer que eu pratico esta atividade. Então são as atividades operacionais. E nós temos o resultado do exercício. O nosso resultado do exercício aqui é de deixa eu usar o azul, é de 106. Este aqui é o nosso resultado do exercício. Depois vamos para mais ou menos os ajustamentos. Aqui nós devemos ajustar aquele resultado, porque para o gestor financeiro importa as despesas que realmente foram pagas ou não. Aqui a demonstração de resultados aqui é mais contabilístico. Aqui nós queremos apurar os lucros do exercício, recebendo ou não o dinheiro, tirando despesas desembolsáveis ou não, despesas que foram pagas em dinheiro ou não, que são aqui. Por aqui nós temos as depreciações. As depreciações são despesas não desembolsáveis, são despesas que não se tira dinheiro, mas são fiscalmente aceitas, logo entram na demonstração de resultados. Enquanto que o gestor financeiro quer saber quais foram os valores que realmente a empresa tirou em dinheiro e quanto a empresa realmente recebeu em dinheiro efetivamente. E por isso vamos para os ajustamentos. Ali nos ajustamentos nós temos a depreciação. A depreciação é uma despesa não desembolsável. Com isso eu estou a dizer, é uma despesa que é aceite, que seja deduzida no resultado da empresa, mas a empresa não tira o dinheiro em mão. Então, para o gestor financeiro, vai ter que efetuar uma regularização, dizer que essa despesa não se tirou o dinheiro, então deve ser acrescentada sobre os resultados do exercício. Que a depreciação, nós já vimos, é de 30. Está aqui a depreciação que nós deduzimos aqui. Agora, nós vamos aqui para redução de duplicatas a receber. Duplicatas a receber são contas de cliente. Pode vir contas de cliente ou duplicatas a receber. Nós vamos para o balanço no ativo. Aqui nós temos aqui meios circulantes, financiamento, nós temos títulos negociáveis, contas a receber. Contas a receber são as duplicatas a receber, ou podemos ver clientes a receber. Ok. Aqui nós estamos a ver que em 2019 nós temos uma dívida com os clientes até o final de 2019 de 350. Em 2020 nós temos 320.
nós devemos calcular a variação de clientes para poder achar quanto, se a dívida aumentasse de 2020, de 2019 para 2020, ia dizer que nós não recebemos o valor, mas nós podemos ver que a variação de clientes, em 2019, nós temos aqui 350 menos 320 de 2020, nos dá 30. Nós podemos ver que foi uma variação positiva. Essa variação positiva, nós estamos a dizer que reduziu a dívida do cliente, reduziu. Se a dívida do cliente reduz de um ano para o outro, é bom para a empresa. Quer dizer que a empresa recebe o dinheiro, quer dizer que o dinheiro entrou para a empresa. Então, como essa variação de um ano para o outro reduziu, entra aqui com um sinal positivo de 30. Teve uma redução. Os clientes agarram logo. Se os clientes pagam, o dinheiro entra para a nossa empresa. Se de um ano para o outro a dívida do cliente tivesse aumentado, por exemplo, aqui fosse de 350 em 2019, em 2020 é 360. Quer dizer que a dívida de um ano aumentou, o cliente não pagou, então teve uma variação negativa. Então aqui iria deduzir porque o cliente não pagou aquela parte, aquela venda, aquele ano, o cliente, uma parte fez dívida. E quando o cliente faz dívida, nós vamos ter que colocar lá como uma dívida. Então, já está lá. Ok. Aí depois, nós temos aumento de duplicatas a pagar. Duplicatas a pagar são contas de fornecedores, são dívidas com os nossos fornecedores. Então, nós vamos para o nosso balanço, ver qual é que foi o comportamento do nosso fornecedor. As duplicatas a pagar estão aqui, duplicatas a pagar. Podemos ver que de 2019 para 2020 nós não pagamos os fornecedores. A dívida dos fornecedores aumentou. Nós compramos e não pagamos. Quer dizer que o dinheiro que os fornecedores tinham que receber ainda estão conosco, então devem ser colocados lá. Então, a variação dos fornecedores, ou duplicados a pagar, 320 menos 390. Ficamos aqui com 320 menos 390, ficamos aqui com 70. Aqui dá um valor 70 negativo. O segredo é, nós podemos ver que a dívida dos fornecedores de um ano para o outro aumentou. Nós não pagamos os fornecedores. Então, o dinheiro que devia ser pago aos fornecedores ainda está conosco. Então, é que nós devemos aumentar esses 70 mais 70, porque o dinheiro ainda está conosco. E depois, nós temos aqui deduções. Nas deduções, nós vamos ter lá aumento do estoque. Ok, vamos ver o que aconteceu com os nossos estoques. Meios circulantes materiais, existências. Em 2019, 320. Em 2020, 460. De um ano para o outro, os nossos estoques aumentaram. Quer dizer que nós não vendemos, nós compramos, não vendemos. Quer dizer que o dinheiro que devíamos ter recebido ainda está conosco aqui no estoque, que é um ativo. Nós devemos ir reduzir ali a variação do estoque. Nós temos em 2019 aqui
é 320 menos 460. 320 menos 460. Ficamos aqui com 140. Menos 140. Aqui vai com um sinal negativo. Porque qual é o segredo? Se é uma conta do ativo, de um ano para o outro aumenta, teve uma variação negativa. Tendo uma variação negativa, quer dizer que lá no balanço vai entrar com o sinal negativo. Quer dizer que nós não recebemos este dinheiro. Então, entra com o sinal negativo, uma conta do ativo. Mas quando essa variação de um ano para o outro reduz, quer dizer que nós recebemos este valor. Tendo recebido este valor, vai entrar com um sinal negativo. Agora, para as contas do passivo, quando esta variação do passivo de um ano para o outro, ele aumenta, vai ter uma variação negativa. Aumentou, fazer a variação, mas no fluxo vai entrar com um sinal positivo. Quer dizer que aquele valor que tem que ser pago, aquele fornecedor ou outros credores não foi pago. O dinheiro ainda está conosco. Então, este dinheiro estando conosco, nós vamos ter que acrescentar no nosso fluxo de caixa, para dizer que o dinheiro não saiu, está conosco. Então, é assim. Então, agora nós podemos já calcular o fluxo de caixa da atividade operacional. Então, aqui ficamos com 106 mais 30 mais 70 menos 140. Aqui vamos ficar com um valor de 96. Ok. Agora vamos para atividades de investimento. Atividades de investimento são aquelas atividades que a empresa realiza. E esses investimentos podem ser vários. Em ativos tangíveis, ativos intangíveis, podem ser em investimento em contas a prazo, pode ser em ações em outras empresas. Então, pode ser vários investimentos. Mas, normalmente, nos exercícios de gestão financeira, tem colocado os ativos fixos, que são os ativos tangíveis, ou mesmo ativos intangíveis, que são os ativos fixos da empresa. Então, nós, aqui, para o nosso exercício, nós só temos os ativos intangíveis, aliás, ativos fixos, os ativos tangíveis. Vamos para o nosso balanço, ver qual é o nosso imobilizado, ver qual é o nosso ativo tangível. Então, nós vamos aqui, nós temos um imobilizado líquido. Aqui, no balanço, podem vir imobilizado líquido, pode vir imobilizado bruto, depois vir amortização acumulada, depois vir amortização líquida. Ou pode só vir imobilizado bruto, ou só pode vir imobilizado líquido. Nós devemos entender qual é o tratamento para as diferentes situações. Isso é que é o mais importante. Para o nosso caso, nós temos ali o imobilizado líquido. Tendo imobilizado líquido, não é bruto. Nós devemos ver que o imobilizado líquido já está lá deduzida a depreciação. Nós devemos fazer a diferença do imobilizado líquido e depois adicionar a depreciação para descobrir qual é que foi o investimento que a empresa realizou de 2019 para 2020. Ora, vejamos. Vou aproveitar aqui o espaço. Aqui há de ser a variação do imobilizado,
variação do imobilizado há de ser igual à variação do líquido, só que aqui nós devemos começar do ano corrente, de 2020, esse, 380 menos 370, mais a depreciação de 30. Aqui vai nos dar 40. Nós estamos a fazer a diferença dos líquidos mais a depreciação para descobrirmos aquele que foi o investimento realizado, porque aqui no líquido já foi deduzido a depreciação. Mas se aqui nos dá imobilizado bruto, vamos só fazer a diferença e daí vamos colocar só. Mas como é líquido, se faz a diferença dos líquidos e se adiciona a depreciação. Vamos ver que de 2019 para 2020, a empresa realizou um investimento de 40, aumentou os seus ativos em 40. Então, nós vamos aqui para atividades de investimento, aumento de ativos fixos. Só que os ativos fixos, esses ativos fixos, esses investimentos dos ativos fixos, a empresa tira o dinheiro, a empresa compra esses ativos fixos. Quando a empresa compra esses ativos fixos, ela tira o dinheiro da empresa. Como ela tira o dinheiro da empresa, o valor aqui vai com um sinal negativo, porque a empresa tira este dinheiro. Aqui para o gestor financeiro importa o que tirou o dinheiro, o que pôs o dinheiro. Não importa de que tipo de bem se trata, de que tipo de investimento se trata. Então, aqui ele tirou o dinheiro e é o único que nós temos. Então, o fluxo de caixa de atividades de investimento é 40, negativo. Já está. Atividades de financiamento. As atividades de financiamento é onde a empresa vai buscar o dinheiro para poder se financiar. Então, essas atividades de financiamento são várias. Aqui estão resumidas consoante o nosso exercício. Nós, aqui primeiro, temos redução de títulos negociáveis. Ok. Vamos ver aqui títulos, redução. Nós temos aqui meios circulantes financeiros, títulos negociáveis. Nós podemos ver que em 2020, em 2019, nós temos 20, em 2019 nós temos 10. Teve uma redução com este título. A variação aqui é de 10. Essa variação de 10 dos títulos negociáveis entra aqui com um sinal positivo. Alguns até podem se perguntar, mas por quê? Se nós vendemos este título, nós vendemos o título. Quando nós vendemos o título, entra o dinheiro para a nossa instituição. É isso que nos interessa. Nós vendemos o título, o dinheiro entrou. Quando o dinheiro entra para a nossa instituição, quando o dinheiro entra, então vai entrar com um sinal positivo. Aumento de títulos negociáveis. Ok, qual é? Aumentou um título negociável na nossa organização. Vamos ver nos passivos, nas obrigações. Nas obrigações, nós temos aqui títulos a pagar. Os títulos a pagar de 2019 eram de 90. Em 2020, nós temos 110. Nós podemos ver que esses títulos teve uma variação. 90 menos 110 teve uma variação de 20. Essa variação de títulos vai entrar aqui com um sinal positivo. Mas você pode se perguntar, mas se essa variação de um título a pagar aumentou a nossa dívida? Sim, aumentou a nossa dívida. Mas quando aumenta a dívida, este
financiador nos forneceu o dinheiro, nos deu o dinheiro. Dando este dinheiro, entra o dinheiro para a nossa organização. É por isso que o fluxo de caixa vai com um sinal positivo. Agora vamos à redução de exigível de longo prazo. O nosso dívida de longo prazo. Aqui, a dívida em 2019 era de 350. Em 2020, a dívida é de 320. Quer dizer que teve uma redução na dívida. Quer dizer que nós pagamos os nossos empréstimos bancários. Como nós pagamos o nosso empréstimo bancário, o dinheiro não entrou, o dinheiro saiu. Como o dinheiro sai e teve uma variação de 30, e teve essa variação de 30, entra um sinal negativo, porque nós pagamos esse nosso empréstimo. Quando nós pagamos esse empréstimo, o dinheiro sai da organização e saindo no fluxo de caixa vai entrar com um sinal negativo. Mas se essa variação tivesse aumentado e entrar com um sinal positivo, quer dizer que nós recebemos o dinheiro. E depois temos ali pagamento de dividendos. Os dividendos são pagos. Então, os sócios, como injetam o dinheiro na nossa organização, vão para essas atividades de financiamento. São os dividendos que nós pagamos, entram nas atividades de financiamento. Os dividendos pagos foram de 76. Estão aqui na demonstração de resultado. Nós calculamos os dividendos pagos. Esses dividendos pagos foram de 76. Os dividendos pagos quer dizer que o dinheiro sai da nossa organização. A empresa está a pagar os dividendos aos sócios. Então, nós temos aqui 10 mais 20 menos 30 menos 76. Ficamos aqui com um valor negativo de menos 76. Então, assim nós já temos o fluxo de caixa de atividades de financiamento. Agora, nós vamos achar a variação de fluxo de caixa. A variação de fluxo de caixa é o somatório das três atividades realizadas. Nós temos aqui há de ser o 96 mais menos 40 mais menos 76. É o somatório disso. Então, ficamos com 96 mais menos 40 mais 96 mais este valor aqui, mais que ele é negativo, mais este aqui do fluxo de atividade de financiamento, mais que o valor é negativo. A variação aqui há de ser igual a menos 20. Um sinal negativo. Até posso só deixar 20 assim. Se nós formos a ver aqui na disponibilidade, que é o dinheiro que existe no balanço, em 2019 era 50, em 2020 de 30. Se formos a fazer a variação, esses dois, 50 menos 30, aí de dar uma variação de menos 20, e que é a mesma variação que deve ser encontrada aqui. A variação tem que ser a mesma que está no balanço, fazendo a diferença dos 2 anos. Aqui depois temos caixa inicial em 2020. Aqui o saldo final de 2020 e 2019, aliás, há de ser o saldo inicial de 2020. Então, o nosso caixa inicial aqui é de 50. Então, para acharmos o caixa final, há de ser a variação de fluxo de caixa menos 20 mais 50, que é o saldo inicial, e vamos achar aqui um valor
de 30, que é o caixa final de 2020. E esse caixa final tem que ser igual à disponibilidade que existe no balanço de 2020, ou naquele balanço que estão a fazer. É 30 aqui e aqui também é 30, é o mesmo valor. O valor sai normalmente. Então, para elaborar o fluxo de caixa, utilizando o método indireto, na perspectiva de um gestor financeiro, ela é elaborada assim. Depois vamos elaborar pelo método direto. O método direto, a diferença mais está aqui na atividade operacional. Enquanto que toda outra atividade continua a mesma. Então, vamos se ver na próxima aula. Faça um screenshot de todo o exercício. Então, até a próxima aula.